Boa tarde, pessoal, quase boa noite. Vamos para mais uma das nossas gravações rápidas. Hoje nós vamos começar a apresentar esses estudos do cientista político chamado Philip Converse, como nós já falamos na última gravação. E também os dados que têm como origem a minha dissertação de mestrado e a pesquisa que o meu orientador e eu participamos junto com várias outras universidades pelo Brasil. Então, nós vamos começar com alguns comentários sobre os estudos do Philip Converse e dos seus colegas da Universidade de Michigan, no norte dos Estados Unidos. E aí vou começar a dar alguns conceitos teóricos que eles usaram nos seus estudos e chegando na tipologia, que ficou muito conhecida mundialmente, como eles dividiram a população como um todo em 5 grandes categorias, de acordo com os níveis de abrangência do sistema de crenças da população como um todo. Vamos ver se a gente chega até aí e talvez na próxima gravação nós vamos ver os dados mais detalhadamente das pesquisas dos Estados Unidos, aqui do Brasil, para vocês sentirem melhor o que é a consciência da população e o que muito nos interessa, o completo domínio das elites sobre o resto da população. Vocês vão ver isso em termos quantitativos, as pesquisas mostrando isso para vocês. Tá? Então, se quiser mostrar ali, eu vou para o pessoal recapitular o que a gente mostrou. Isso também vou mostrar para vocês, é dessa obrinha aqui, vou deixar aí, O que há de errado com a política, é uma obrinha lá de 1994, que agora, por isso que tem aqui revisado, nos últimos 2 anos, por aí, à medida que eu tenho tempo, junto com um amigo de Porto Alegre, o Luiz Antônio de Souza, nós estamos fazendo uma revisão dessa obra. Então esse capítulo já foi revisado, o capítulo 3º, que fala das diferenças entre os seres humanos sob um ângulo da ciência política. Bem, então o que esse senhor, esse pesquisador Philip Converse e os seus colegas, eles fizeram? Eles são oriundos da psicologia social. Então, e lá por meados dos anos 50, eles migraram da psicologia social para a ciência política. E pelo menos o Philip Converse teve quase a maior parte da sua vida acadêmica como pesquisador ligado a um centro de estudos amostrais, que é um dos centros de estudos amostrais mais conhecidos no mundo todo em termos de pesquisas amostrais da população, sobretudo estudos do comportamento eleitoral da população dos Estados Unidos, que se tornaram uma espécie assim de tipo ideal para estudar o comportamento eleitoral em todo o mundo. Então esse fato de eles serem oriundos da psicologia social foi muito importante, porque eles trouxeram para a ciência política alguns conceitos, algumas categorias analíticas que praticamente nunca haviam sido utilizadas, pelo menos do ponto de vista experimental, do ponto de vista de pesquisa de campo. E então eles trouxeram as categorias e começaram a estudar o comportamento eleitoral da população dos Estados Unidos. Mais ou menos nessa época, as coisas são interessantes, como elas vão sendo coincidentes, começam a ser aplicados no mundo os grandes computadores, final dos anos 50, início dos anos 60, e isso viabilizou, facilitou muito, como é fácil de entender, essas pesquisas amostrais de amplo alcance, Então, eles faziam amostras que apanhavam a população dos Estados Unidos como um todo, processavam isso, e como é uma democracia liberal,
por muitos e muitos anos, é claro que havia um grande interesse nessa capacidade de entender o comportamento do eleitorado. Bem, como resultado dessas pesquisas e das categorias que eles trouxeram para a ciência política, eles publicaram, o Philip Converse e mais alguns colegas, publicaram uma obra que se tornou um marco na história das pesquisas do comportamento eleitoral no mundo todo. Essa obra foi publicada em 1960, se a memória não falha, ou um pouco depois disso, né? E se chamou O Eleitor Americano, The American Voter. E até hoje essa obra é comentada, é criticada, é apoiada, enfim. Para vocês terem uma ideia, esse senhor, o Philip Converse, vocês podem procurar isso na Wikipédia, e se fizerem pesquisa aí no Google, vão ver, ele se tornou o cientista político mais citado academicamente no século XX. Ou seja, não é pouca coisa, né? Então, essa obra, O Eleitor Americano, The American Voter, e os textos que eles foram produzindo nos anos 70, nos anos 60 e nos anos 70, se tornaram marcos, referências no que diz respeito a estudos do comportamento político da população. Bem, então, vamos tentar pouco a pouco mostrar alguns conceitos para vocês. Tudo isso que eu estou falando é um resumo do que está nesse capítulo 3º dessa obrinha que está de graça na internet, no site humanitarismo.com.br. Tem o livro, né? Vou voltar aqui só para vocês verem, né? O índice geral do site, aqui está o livro. Nós estamos mudando, nós estamos modernizando esse site, mas seja lá como for, é fácil vocês acharem o livro. E aí dentro tem todos os capítulos, nós vamos hoje examinar uma parte desse 3º capítulo. Na gravação passada nós examinamos uma parte desse 2º capítulo e assim por diante. Bem, então, já comentei um pouco, né? Para vocês terem uma ideia, esses estudos do Philip Converse, aqui está o The American Voter. Depois ele escreveu um texto que se tornou um clássico da ciência política, que é esse texto aqui, The Nature of Belief Systems in Mass Publics, a natureza dos sistemas de crença na massa, na população como um todo. Ele foi publicado pela primeira vez em 64. Depois ele publicou uma outra obra importante chamada Opinião Pública, Public Opinion Voting Behavior, Comportamento Eleitoral, em 75. Bem, e esses estudos inspiraram uma série de outros estudos em vários outros países do mundo, né? Então aqui, por exemplo, uma dissertação de mestrado aqui no Brasil, de um estudante norte-americano, mas que veio fazer a sua dissertação de doutorado, melhor, o Judson DeQ. A minha própria dissertação de mestrado, em 84, A Consciência Política na Massa, e esse estudo, Political Representation in France, um estudo aplicando essas categorias na França, em 86, onde o próprio Philip Converse fez estudos em parceria com Roy Pearce. Bem, só para dar alguns exemplos para você, mas se vocês olharem na internet, tem debates recentes tratando até hoje dessas obras. Eu vi recentemente na internet um texto falando sobre revisitando o eleitor americano, ou seja, 40 e tantos anos, 50 anos depois, eles ainda estão discutindo, criticando, apoiando ou usando, como foi o meu caso, usando essas categorias de análise para ver como é o comportamento da população brasileira, comparar com a população norte-americana e assim por diante. Porque eu já falei para vocês como eu cheguei nos estudos do Philip Converse, né? Eu estava interessado em mostrar as diferenças de nível de abrangência cognitiva na população. Por quê? Porque eu, do ponto de vista filosófico, acreditava que isso seria muito importante. E por isso, como eu já falei na gravação anterior, eu escrevi quase um livro de 100 e poucas páginas, que era só a introdução à dissertação de mestrado, não vou repetir, já está na gravação anterior, essa história é interessante. E como eu cheguei
graças ao meu orientador, ao professor Plínio Dendsen, o Marcos Figueiredo do Rio de Janeiro, o Plínio de São Paulo, Campinas, que me auxiliaram e me indicaram: olha, Arnaldo, você vai ter que entrar no Philip Converse. E eu sou muito grato ao professor Marcelo Barqueiro e esses dois grandes professores de ciência política que me auxiliaram nesse sentido. Então, quando eu encontrei o Philip Converse, ele veio ao encontro, né, como um pesquisador já conceituado. Na época que eu usei esses dados e essas categorias de análise, ele era presidente da Associação Norte-Americana de Ciência Política. Portanto, já era um pesquisador consagrado, muito citado, etc, etc. Então, para mim, foi um grande auxílio, porque eu não precisei fazer toda uma justificativa, né, da importância desses estudos, né? O fato de usar as categorias de análise do Philip Converse foi para mim uma bênção, né? Bem, então, ou seja, por quê? Porque ele mostrava esses níveis que eu queria mostrar na população, quantificava esses níveis, descrevia esses níveis, ou seja, já tinha feito isso durante décadas nos Estados Unidos. Então, para mim foi uma maravilha, né? Então, o que eu peguei? Eu peguei os estudos dele e, de alguma maneira, repliquei com os dados dessa pesquisa, que eu auxiliei, inclusive, na formulação das questões, tal, já pensando nessa dissertação de mestrado, né? E assim vários outros pesquisadores, cada um colocava questões nesse survey de acordo com seus interesses acadêmicos, né? Bem, então, nesse livro eu falo um pouco sobre a pesquisa, gente. Depois talvez a gente vá falar um pouquinho disso, mas do ponto de vista de técnica amostral, é o que eu considero que é o que há de melhor até hoje, né? Tem uma tabelinha mais adiante aí, só para mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó, essa tabelinha aqui. Então, eu peguei o censo, o que o censo falava em 1980 sobre as religiões dos porto-alegrenses. Então, vocês vejam, está aqui nessa primeira coluna. Católicos 83, protestantes 6, umbandistas 13, espíritas, outras sem religião. Então, vocês vejam o que a pesquisa, o perfil que a pesquisa mostrou e o perfil do censo. O censo pesquisa pessoa por pessoa, e a pesquisa é uma amostra. Mas vejam como ela apanha o perfil da população com bastante precisão, tá? Só para vocês terem uma ideia da precisão dessas pesquisas. Então, vamos lá. O que de importante esses pesquisadores foram trazendo para a ciência política? Uma capacidade de compreender essas diferenças e os diferentes níveis de abrangência, que eles chamam de abrangência conceitual, na população. Então, um dos conceitos importantes que esses pesquisadores trouxeram para a ciência política é esse conceito de inter-relação entre os elementos ideia nos sistemas de crença das pessoas em geral. O que é esse conceito de inter-relação? Ele vai explicar um pouquinho aqui, né, o que é isso. Ele vai dizer, ó, basicamente, inter-relação quer dizer como se relacionam as diferentes informações, que ele chama de elementos ideia, dentro do mundo ideacional das pessoas. Então, se a pessoa detém um determinado tipo de interpretação, vamos imaginar, se ele é a favor de uma maior intervenção do Estado na economia, na sociedade. Ora, se a pessoa defende isso, é por uma inter-relação lógica entre os elementos, ideias, informações do seu sistema de crença, provavelmente ele vai ser uma pessoa mais voltada para a social-democracia, não vai ser um liberalismo puro, né? Não vai ser uma pessoa que no nosso país a gente chama de direita, vai ser uma pessoa que tende mais para o centro-esquerda. Isso é uma questão de inter-relação lógica entre os elementos e ideias
de um sistema de crença, certo? Então é como as coisas se relacionam logicamente. Então eles vão analisar uma série de inter-relações. Eu vou ler aqui para vocês uma citaçãozinha do Philip Kohn para vocês terem uma ideia melhor. Pode focar ali, por favor. Ele chama, ó, no caso estático, a inter-relação pode ser tomada como significando o sucesso que teríamos ao predizer, dado o prévio conhecimento que o indivíduo sustenta uma determinada atitude, que ele sustentará certas outras atitudes. Dependemos implicitamente de tal noção de inter-relação ao julgar, por exemplo, se uma pessoa se opõe à expansão dos benefícios sociais, que ela provavelmente é conservadora. Vou pegar agora um exemplo de hoje. O Donald Trump, quando foi eleito, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o Obamacare, que era justamente um benefício social que o Obama tinha trazido para a população norte-americana, né? Claro, é um presidente conservador, né? No caso dos Estados Unidos, do Partido Republicano e não do Partido Democrata, que é mais social-liberal. O social-democrata, né? Então ele diz, e também, logicamente, nós podemos supor que ele se opõe a qualquer nacionalização de indústrias privadas, auxílios federais à educação, imposto de renda fortemente progressivo e assim por diante. Então, ou seja, inter-relação é isso. Se ele defende, se ele tem uma atitude numa área, a gente pode, com grande probabilidade, predizer, né, que ele vai defender uma série de outras, vai ter uma série de outras atitudes na sua visão da sociedade, da política e assim por diante. Nos vários campos da sociedade, na economia, na educação, etc. Então, ele vai dizer, a maioria das discussões sobre ideologia se valem de suposições relativamente elaboradas sobre tais inter-relações. A maioria das discussões sobre ideologia, se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, se ele é um conservador, se ele é um liberal, nós vamos partir de pressupostos a respeito de suposições relativamente elaboradas sobre tais inter-relações, como rapidamente eu tentei explicar para vocês. A inter-relação nos sistemas de crença da população deve ser tratada, é claro, como uma questão de grau. E esse pode ser facilmente medido, pelo menos como uma média entre os indivíduos. Vejam que eles estão trazendo uma análise quantitativa a uma questão ideacional. E isso, na ciência política, em grande medida, foi um pioneirismo desses pesquisadores. Não, teoricamente, já se falava muito sobre isso, mas análises quantitativas, com grande rigor quantitativo, foi um grande avanço. E aí, os computadores, repito mais uma vez, ajudaram muito nesses surveys, nessas pesquisas amostrais. Survey em inglês. Então ele diz, no caso dinâmico, a inter-relação ou interdependência se refere à probabilidade que uma mudança no status percebido, verdade, desejabilidade, etc., de um elemento ideia iria requerer psicologicamente, do ponto de vista do indivíduo, algumas mudanças compensatórias no status de outros elementos ideia ou outras partes da configuração do sistema de crença do indivíduo. Ou seja, trocando em miúdos isso, se eu mudar a minha opinião sobre alguma coisa, né, seja o que for, um candidato ou uma atitude, eu era mais de direita, eu passo a ser de esquerda, ou o contrário, eu era mais de esquerda, eu passo a ser mais de centro, de direita. Se eu mudar a minha atitude em um elemento importante, eu vou ter que mudar em outros elementos também. Tá? E isso, ou seja, isso é um caso dinâmico, a inter-relação vai forçar outras mudanças. Tá? Agora, isso nos leva a um outro conceito muito importante, que é o conceito de elementos e ideia de maior centralidade. O que isso quer dizer, pessoal? Mostra para cá de novo. Essa questão de elementos de maior centralidade tem a ver com esse conceito de inter-relação, por quê? Quanto maior a centralidade de um sistema de crença da pessoa, de uma determinada atitude ou elemento ideia,
Quanto maior centralidade, se eu mudar esses elementos de maior centralidade, eu vou mudar um amplo espectro de coisas no meu sistema de crença. Porque aquele elemento tem uma importância maior, tem uma centralidade maior na minha visão de mundo. A maneira como eu enxergo a sociedade, as pessoas, em tudo. A religião, os indivíduos, a educação, a economia, etc, etc. Então, isso pode ser medido. Se eu mudar uma coisa, eu vou mudar um número maior de coisas, ou se eu mudar aquilo ali, vai afetar muito poucas coisas no meu sistema de crença. Então, aquele elemento, aquela atitude, aquele elemento ideia, tem uma menor centralidade. Vocês vão ver que esse conceito de centralidade vai ser muito importante. Logo, logo vocês vão ver. Tá? Por quê? Vou também resumir para não tomar muito tempo. Está tudo no livrinho aí, de graça, na internet, se vocês quiserem ver. Vai ser muito importante porque esses pesquisadores descobriram que, e uma coisa que todo mundo já sabia, né, os institutos de pesquisa em geral, tal, que havia uma grande diferença na quantidade de informações na população em geral, na quantidade de informações que elas detinham sobre economia, sobre política, sobre as principais ideias, né, ideologia disso, daquilo, de direita, de esquerda, liberal, conservador, tal. O que esses pesquisadores descobriram é o seguinte, que na população, para você conseguir um grande número de informações de uma forma organizada, com inter-relação lógica no seu sistema de crença, você precisa de elementos de grande centralidade que são muito abstratos, que são conceitos abstratos. Por exemplo, nos Estados Unidos, só para dar um exemplo para vocês, é muito usado essa dicotomia entre conservador e liberal. No Brasil é mais usado direita e esquerda, né? Ou conservador, progressista e assim por diante. Então, para a pessoa, o que esses pesquisadores descobriram é que para a pessoa poder armazenar no seu sistema de crença de uma forma organizada um grande número de informações, ele precisa necessariamente possuir o entendimento de elementos de centralidade com um grande nível de abstração. Pode parecer que não é muita coisa, mas vocês vão ver depois ao analisarmos os dados dessas pesquisas que uma simples compreensão do que é direita e esquerda no campo da política, da economia e assim por diante, dos benefícios sociais, etc., da intervenção do Estado ou não, né? Uma compreensão dessa conceituação ideacional não é uma coisa já muito abstrata se nós formos ver a população como um todo. Tá? E o Philip Kotzer vai descrever isso, eu estou evitando de fazer muita leitura para não ficar chato, não tomar muito tempo. Mas o que ele provou é o seguinte, se eu não detiver a compreensão de elementos de grande centralidade no meu sistema de crença, de grande abstração, eu não vou conseguir armazenar um grande número de informações. E se eu tiver um bom número de informações, a inter-relação entre os elementos no meu sistema de crença vai ser cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca. Então esses dois conceitos estão intimamente relacionados. Os elementos de maior centralidade e o enfraquecimento das inter-relações entre os elementos de ideia das pessoas, da população. Que ele chama o mass public, da massa, em contraposição à elite. Então, essas são as bases conceituais importantes para a gente começar. Tá? Então, com base, vejam que o Philip Kotzer disse assim, com base nesses estudos, olha o que ele diz aqui. Como é que eles definiram os níveis de abrangência cognitiva, ideacional na população? Ele diz aqui, olha a citação dele. O exame das próprias entrevistas do survey, das pesquisas amostrais, sugeriu vários estratos de classificação.
os quais foram hierarquicamente ordenados como níveis de conceitualização. Por que níveis de conceitualização? Porque, repito, esses níveis vão depender dos elementos de maior centralidade no sistema de crença, necessariamente serem cada vez mais abstratos ou cada vez mais concretos. Logo, ao analisarmos essa tipologia desses níveis, vocês vão entender melhor isso. Ou seja, mas vou repetir, se eu não detiver como elemento de grande centralidade no meu sistema de crença conceitos, categorias, né, organizativas muito abstratas, eu não vou conseguir organizar um grande número de informações no meu sistema de crença e a inter-relação vai se afrouxando cada vez mais. Tá? Então, com base nesses dois fatores, eles foram criando classificações da população. Então, ele diz, as próprias análises, entrevistas, sugeriram várias estratificações, as quais foram hierarquicamente ordenadas em níveis de conceitualização, com base em avaliações prévias, né? Eles começaram lá nos anos 50, quando chegou no início dos anos 60, eles já tinham uma vasta experiência, acumulado muitas experiências nesse sentido, muitas pesquisas amostrais, com base em avaliações prévias acerca da abrangência da apreensão contextual do sistema político que cada extrato parecia representar. Ou seja, a abrangência da apreensão, ou seja, da compreensão do sistema político que cada extrato parecia representar. Tá? Só trocando em palavras mais simples para facilitar a nossa compreensão. Estes extratos, então, se constituíram na tipologia de análise que será descrita a seguir, a qual foi amplamente utilizada nas obras mencionadas acima e será o nosso principal instrumento de constatação empírica do aspecto das diferenças dentro da humanidade, que é a segunda coluna mestra que nós estamos querendo mostrar para vocês. Primeira é uma unidade fundamental, que é muito importante, metafisicamente, eticamente, e agora nós também vamos mostrar essa coluna das diferenças, porque ela também é muito importante metafisicamente e eticamente. Se eu não tiver um conhecimento dessas coisas, acabou. Eu vou ter uma metafísica equivocada, uma ética equivocada e o que é pior, vou desenhar instituições sociais equivocadas, incompetentes, injustas e assim por diante. Então é como um dominó. Por isso lá no começo eu mostrei aquela ideia de uma cascata, né? Metafísica, ética, grandes instituições e problemas mundiais. Tá? Então vejam bem, vamos entrar agora, eu espero, quantos minutos nós já temos? 28. Espero completar hoje, mostrar para vocês essas 5 categorias analíticas que têm 5 níveis de abrangência na população. Abrangência conceitual, para usar o termo do Philip Converse. Tá bom? Então, o primeiro nível, nós vamos agora de nível de maior abrangência para um nível de menor abrangência e, portanto, os elementos de maior centralidade vão se tornando cada vez menos abstratos, mais concretos, e o nível de inter-relação entre os sistemas de ideia vão cada vez ficando mais fracos, mais fracos. Vocês vão ver que isso é muito importante para a gente entender o que é a compreensão da população a respeito das coisas sociais, políticas, econômicas, educacionais, etc, etc, etc. Então, o primeiro, nível 1, são os que eles chamaram de ideólogos. Vou ler para vocês, se ficar muito grande eu explico. Em primeiro lugar, constituindo o nível mais elevado de abrangência conceitual, foram selecionados e entrevistados que, nas palavras de Philip Converse, de fato confiaram de alguma forma ativa em dimensões conceituais relativamente abstratas. Ou seja, a pessoa, na sua capacidade de compreender o mundo, confiava em dimensões avaliativas relativamente abstratas. Vejam, o elemento de maior centralidade vai do mais abstrato para o concreto e disso depende a inter-relação entre os elementos e ideias do sistema de crença das pessoas. Então, de fato, esses ideólogos confiaram de alguma forma ativa em dimensões conceituais relativamente abstratas e de amplo alcance, como uma medida pela qual os objetos políticos sociais e seus significados variáveis ao longo do tempo foram avaliados. Ou seja, por isso que o cara tem uma visão, uma ideologia, uma visão abstrata através da qual ele julga as
questões políticas, econômicas, etc., sociais em geral. Tá? Esse primeiro extrato foi com certa liberdade denominado de ideólogo. Ideólogo, né, em sentido etimológico, quer dizer logos, estudo das ideias. Numa conceituação marxista, ideologia tem um outro significado que nós vamos chegar lá quando a gente avaliarmos as visões de mundo liberais e marxistas. Tá? Então ele diz, com uma certa liberdade, ele diz por isso, né, chamado de ideólogo, porque são pessoas que têm uma ideia das principais ideias dominantes na sua época, e através dessas ideias eles fazem as suas análises da sociedade, da economia, dos políticos, etc, etc. Certo? E, portanto, embutido nisso tem necessariamente uma conceituação de princípios éticos. Bem, o nível 2, então aqui quem são? Que tipo de pessoa aqui são os ideólogos? As pessoas que detêm um certo conhecimento intelectual a respeito das principais ideias dominantes na sua época, pelo menos no campo da política, da economia, etc. Certo? A pessoa tem que ter, não significa que a pessoa seja um grande intelectual, mas ele tem que ter um conhecimento razoável dessas principais ideias dominantes na sua época. Se não tiver um conhecimento pelo menos razoável, repito que não precisa ser um grande conhecimento, ele não vai estar classificado aí como ideólogo. Certo? Bem, nível 2 ele chamou de quase ideólogos. Nesse segundo extrato dessa classificação foram selecionados, de novo citação do Philip Convery, aqueles entrevistados que mencionaram tais dimensões de avaliação, ou seja, eu sou um cara mais de direita, ou eu sou comunista, ou eu sou liberal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um cara de direita. Ele usa essas dimensões de avaliação, mas de uma maneira periférica, que não pareciam depender muito das mesmas em termos avaliativos. O cara usa, ele conhece um pouco essas coisas, mas ele não depende muito na sua avaliação das coisas políticas, sociais, econômicas, etc. Ou que usaram tais conceitos de uma forma que deixou dúvidas a respeito da amplitude da sua compreensão quanto ao significado desse termo. Esse segundo extrato foi denominado de quase ideólogo. Aqui eu não resisto a dar um exemplo da minha família, um querido vovô meu. Eu me criei esse meu vovô se dizendo comunista. Bom, lá pelas tantas, na minha vida, né, eu me tornei comunista na minha juventude, fui estudar economia por conta disso, e eu me dava muito bem com esse meu avô, e eu comecei a ver que ele tinha algumas atitudes, algumas opiniões que não eram bem de um socialista, marxista, tal, que popularmente chama de comunista. E um dia eu criei coragem e perguntei para ele, vovô, eu me criei o senhor se chamando de comunista. Que obra o senhor já leu do Marx, do Engels, do Lenin, do Trotsky? O que o senhor já leu dessa gente? Meu filho, Arnaldito, ele me chamava, eu nunca li nada dessa gente. Eu digo, mas vovô, eu já estava desconfiado disso, né? Ele usava esse conceito, olha lá o que ele diz, de uma maneira periférica e que deixou dúvidas acerca da amplitude de sua compreensão. Então, eu perguntei para ele, mas vovô, então por que o senhor se chama de comunista, se o senhor nunca leu nada e tal? Repito que nessa época eu havia me tornado um materialista, um marxista. Lá pelos meus 18 anos, coisa parecida. Já era estudante de economia e tal. Aí ele me disse, olha, Arnaldito, eu me chamo assim porque eu queria que todo mundo tivesse uma casa, tivesse condições de dar uma boa educação para os seus filhos, tivesse pelo menos uma renda, né, para poder ter umas férias e tal. E queria que as pessoas tivessem o básico, né, garantido na vida. Então, vejam só, ele tinha, como diz o Philip Convery, ele usava o conceito, mas ele tinha uma capacidade de interpretação daquele conceito muito superficial e que gerava dúvidas. Quando eu vi essa resposta dele, eu disse, agora entendi. Agora começou a fazer sentido. Estão entendendo, pessoal? Então ele parecia um ideólogo, mas não era, ele é um quase ideólogo. Certo? Eu acho que através desse exemplo vocês podem entender bem. Bem, descendo nessa escala, nós vamos para o nível 3, que o Convery e seus colegas chamaram de um nível do interesse de grupo. Tá?
Vamos ver o que que é esse nível 3 do interesse de grupo. Eu não resisto aqui ler para vocês. Foram classificados nesse terceiro extrato aqueles entrevistados que não se valeram de qualquer dessas dimensões abrangentes, né? Já não tinham como elemento de maior centralidade no seu sistema de crença essas abstrações que permitem acumular, organizar um grande número de informações. Já não tinham isso, tá? Ainda que avaliassem ações sociais, políticas ou econômicas, bem como partidos e candidatos, em termos de suas repercussões e relações com os grupamentos sociais com os quais se identificam. Então, seja lá o que for, pode ser uma categoria econômica. Eu sou um professor, então eu vou defender o pessoal que defende o professor. Eu sou um policial, eu sei que na política existem interesses em conflito. Então eu vou me posicionar politicamente por aquilo que afeta o grupo com o qual eu me identifico. Não significa que eu preciso necessariamente participar daquele grupo. Eu sempre dou o exemplo aqui de uma pessoa muito conhecida minha que votava invariavelmente em candidatos de esquerda. E eu pensei, por que você vota em candidato de esquerda? A sua família tem boas posses, né? São inclusive empresários e tal. Ela disse, não, porque eu me identifico com os pobres, eu gostaria de ajudar essas pessoas mais carentes. A pessoa não pertencia àquele grupo, mas ela se identificava com aquele grupo. Tá? Então, ela votava naqueles candidatos que aparentavam o seu discurso, enfatizavam a defesa dessas pessoas de menor poder aquisitivo, mais desvalidas e tal. Tá certo, pessoal? Então aqui, agora, repito novamente, esse grupo 3, a pessoa já não tem grandes conhecimentos ideológicos das ideias dominantes e nem usa isso na sua avaliação das coisas sociais, políticas, econômicas, etc. Ele vai usar, né, como aqueles candidatos, aquelas coisas ou atitudes interessam ou não, na visão dele, os interesses do grupo com o qual ele se identifica. Certo? Por isso chama interesse de grupo. Tá bom? Vamos adiante. O nível 4 ele chamou de natureza dos tempos. Natureza dos tempos. O que quer dizer aqui? A pessoa vai se posicionar politicamente, socialmente, em termos econômicos, tal, de acordo com os estados, os momentos de depressão ou de prosperidade socioeconômica. Certo? Se as coisas estão indo bem no país, se a economia está crescendo, a inflação está controlada, a criminalidade está diminuindo, enfim, todas as coisas que são sensíveis, de um modo geral, às pessoas, se há um momento de prosperidade, a pessoa, eu estou com esse candidato, esse partido, essa postura. Não interessa se ele é de direita, de esquerda, se ele é branco, preto, se ele é... Não. Eu quero saber, ele está trazendo um momento de prosperidade para o país ou não? Está trazendo, eu estou com ele. Ele é partido, pessoa, líder, etc. Não, ele não está. Então, recentemente no Brasil a gente viu isso, né? E já vimos muitas vezes, né? O Luiz Inácio Lula da Silva alcançou um dos maiores níveis de aprovação. Por quê? Porque o Brasil estava num momento de prosperidade econômica, entre outras coisas, né? Políticas sociais, tarará, tarará, que ele desenvolveu, o partido, o PT desenvolveu. Aí, o que aconteceu com a Dilma? A Dilma tentou aplicar a mesma política econômica que o Lula aplicou, só que, por várias razões que eu agora não vou descrever, embora seja muito simples, muito óbvio para mim, o Brasil entrou num momento de depressão econômica. Mudou tudo. Vocês vão ver porque esse grupo é muito grande num país como o Brasil. Mas por que o do Lula deu certo e a Dilma não? Eu não queria, mas vou gastar uns minutos aqui explicando, tá? O sucesso do Lula e o fracasso da Dilma. Em resumo, o resumo do resumo da ópera, a resposta para isso se chama China. A China passou a ser um grande
importante país consumidor de commodities em geral do mundo todo. E o Brasil, pelas suas características, né, é um grande exportador de commodities. Tá? Então eu vou te dar um exemplo de uma área que eu conheço um pouco. Eu poderia dar vários, soja, vou dar um minério de ferro. Tá? Na época do Lula, o minério de ferro chegou a estar $150 a tonelada. Então, apesar de uma série de políticas econômicas, o Brasil tinha saldos na sua balança comercial, na sua balança de pagamentos, saldos positivos. Tá? Na época da Dilma, para você ter uma ideia, a tonelada de minério de ferro chegou a $30 a tonelada. De 150 caiu para $30. Eu estou te dando só um aspecto da política econômica externa ao Brasil que afetou pesadamente o Brasil. Eu não estou... A realidade é muito mais complexa, mas eu estou te dando um exemplo que já muda tudo. Muda tudo. Entendeu? Então, quando o Lula foi eleito, eu digo, se aplicarem essas políticas, eu falei, na época eu dava entrevistas e tal, você era muito jovem, não lembra disso, seu pai vai lembrar. Então eu falei, olha, se continuar aplicando essas políticas, o Brasil vai ter uma crise cambial muito forte. E aí, cadê a crise cambial? Não aconteceu. Parece que eu era um idiota. Aí, Arnaldo não sabe nada, aí o cara tá com a popularidade lá em cima, mas o que aconteceu? As nossas commodities, embora a gente estivesse exportando a mesma coisa ou menos, o preço das commodities cresceu absurdamente. Então a crise cambial, que depende, né, de saldos favoráveis na balança de pagamentos ou não, não aconteceu. Eu não tenho, infelizmente não tenho bola de cristal, não imaginava que as políticas econômicas aplicadas pela China, né, de tornar a China um país, um capitalismo de Estado, afrouxar aquelas políticas socialistas estritas, né, marxistas estritas, e buscar um consórcio com o capitalismo, fez com que a China começasse a crescer durante décadas. Vou te dar um exemplo para você entender só. Há 20 e poucos anos atrás, a China tinha um PIB per capita, a renda média do chinês era metade da renda média do brasileiro. Há 20 e poucos anos atrás. Hoje, a China tem uma renda média que é o dobro da renda média de um brasileiro. Em 20 e poucos anos, cara, isso você dá uma ideia. Então, a China cresceu durante décadas, a 10, 11, 9, 10, 11% ao ano. Isso é um troço fantástico. Então ela passou a ser... Hoje a China tem, para você ter uma ideia, o maior parque siderúrgico do mundo. Então imagina a quantidade de ferro que ela importa do Brasil e da Austrália, que são os dois produtores mundiais de ferro. Entendeu um pouco? Então foram condições que não tiveram a ver com o Lula e com a Dilma. Eles entendeu? Ele só pegou, então, no caso, o Brasil num tempo bom. Num tempo bom, e a Dilma pegou num tempo ruim. Aí foi tentar usar o mesmo método, só que não... Além disso, teve todos os outros problemas, né, de mensalão, essas coisas, mas enfim, mas tudo isso, se não fosse a depressão econômica que o Brasil foi jogado, né, e que eu já tinha falado desde que ia acontecer, desde o começo do governo Lula, aconteceu no governo da Dilma. Sim, tá bom? Então, é assim, mas esse povo aqui que nós estamos falando, do nível 4, às vezes não entende porcaria nenhuma disso que eu acabei de te explicar. Ele só quer saber, no Lula está indo bem, o Lula é o cara. A Dilma está indo mal, a Dilma não entende nada, é uma incompetente, tá. Quando a mulher seguiu a mesma política do cara. Tá entendendo como é? Mas não interessa. Para esse público aqui, na natureza dos tempos, é prosperidade, eu tô com ele. Passou a prosperidade, veio a depressão, joga a pedra na genipa. Olha que ele ainda auxiliou ela, né? Ela não estava sozinha nisso. Sim. Mas eu estou te explicando para você entender aqui, o nosso objetivo não é entender Lula e Dilma para o bem ou para o mal, nós estamos querendo entender o que é o eleitorado, o que é os níveis de consciência da população. Sim, entendi. Entendeu? Estou querendo dar uma chance para esse país e para o mundo virar alguma coisa melhor. Entendeu? E sair dessa rota de colisão horrorosa que nós nos encontramos. E que alternativa você tem para isso no mundo de hoje? Zero, nenhuma. Por isso que eu posso tranquilamente dizer que o mundo está caminhando para grandes catástrofes. Mas a pessoa tem que entender essas coisas.
E a primeira coisa é entender o que é a população, os níveis de consciência da população. Se você não entender isso, você é um cego, do ponto de vista político, ético, etc. Você acha que sabe alguma coisa, mas não sabe. Tá? Bem, o quinto e último nível é o Converse e a sua equipe lá chamar de sem conteúdo tipicamente político. Tá? O que é esse pessoal aqui? Finalmente, o quinto extrato enquadrou aqueles indivíduos cujas avaliações do cenário sociopolítico não apresentaram qualquer relações com questões tipicamente políticas. Então aqui eu costumo dar um exemplo, já estamos, acho que quantos minutos já temos? 30? 46, já passou uma só. Mas eu costumo dar um exemplo aqui, vocês terem uma ideia. Aqui o cara vai votar no cara porque o cara é do meu time, o cara é da minha religião, o cara veio aqui em casa, é muito simpático, o cara é bonito. Então tem uma história que eu conto de uma senhora que eu nessas minhas entrevistas, né, eu encontrei. Ela era de uma família rica e ela votava num candidato de esquerda, tá? E eu perguntei para ela, mas a senhora me desculpe a curiosidade e tal, a senhora vota nesse candidato de esquerda, mas a sua família tradicionalmente é uma família conservadora, a senhora é uma família de empresários e tal, por que a senhora vota nesse candidato de esquerda? Ela disse, meu filho, bonito do jeito que ele é, eu voto nele seja ele o que for. Entendeu? Era tão frágil a consciência política dessa senhora que ela votou pela beleza estética do candidato. Agora, isso não é um conteúdo tipicamente político. Mas qualquer pessoa que conhece um pouquinho de marketing sabe que isso tem um enorme impacto num sistema político tão incompetente e injusto como o nosso. Certo? Bem, e quando vocês forem ver na nossa próxima gravação rápida, vocês forem ver a quantidade de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, nesses grupos, vocês vão começar a entender um pouquinho da coisa política. Tá bom? Então eu acho que nós podemos ficar por aqui. Aqui eu vou falar um pouquinho da pesquisa, como já falei para vocês, e aí nós vamos começar a ver na nossa próxima gravação rápida os dados dessas pesquisas do pessoal lá da Universidade de Michigan, Philip Converse e seus companheiros, e vamos ver os dados aqui do Brasil, etc. Tá bom? Então até a próxima.